Graça e paz, mais que vencedores, bom dia para o povo mais feliz da terra. Eu creio que eu estou falando de você. Amém? Você faz parte do povo mais alegre desta terra. Isso não quer dizer que você não se entristece, que você não passa por um momento de decepção, de frustração. Isso aí faz parte da nossa humanidade. Mas o importante é que você segue, você vai em frente, você continua caminhando na trajetória apontada por Jesus. Eu quero lhe dizer que todos os dias o inimigo tenta tirar você do caminho que agrada a Deus. Mas eu creio que você vai perseverar até o último dia da sua vida ou a volta de Jesus. Porque Jesus voltará. Ele vem buscar o seu povo. Algumas pessoas já não acreditam mais. Estão vivendo aí como a geração de Noé. Muitas pessoas já estão desistindo de crer no retorno de Jesus. Eu continuo acreditando que Jesus voltará e levará o seu povo para morar com ele nas mansões celestiais. Aleluia! E por falar nisso, por falar em eternidade, durante esta semana eu vou estar conversando com vocês sobre 7 marcas de uma pessoa que vai para o céu. 7 marcas de um salvo. É claro que existem muito mais marcas, não é? Eu não estou dizendo aqui que são apenas essas 7. Eu escolhi 7 para conversar com vocês sobre essas marcas durante esta semana. Então, eu peço a você 2 coisas. Primeiro, não deixe de assistir nenhum dos devocionais desta semana. Assista todos. Os 7 são 7 mensagens que o Espírito Santo preparou para o teu coração e com certeza você vai ser muito abençoado. A segunda coisa que eu peço é que você compartilhe esses devocionais nos grupos do WhatsApp que você participa, envia para alguém, para um parente, um amigo, um colega de trabalho, um irmão da igreja. Compartilhe essa palavra aí no status do teu WhatsApp. Nos ajude a anunciar essa palavra tão importante para todos nós. Amém? Hoje eu quero começar falando de algo muito importante, mas antes eu quero ler o que está aqui em Mateus capítulo 25 e o versículo 34. Olha o que está escrito aqui. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Que palavra gloriosa. Queridos, a primeira marca que eu quero trazer hoje é: um salvo, ele vive para o reino de Deus aqui na terra. Pastor, eu pensei que você fosse falar sobre arrependimento, sobre confissão de pecados, sobre novo nascimento. Queridos, não dá para falar de todas as marcas, como eu já disse agora há pouco. Então, quando eu falo sobre viver para o reino de Deus aqui na terra, isso quer dizer que a pessoa já se arrependeu dos pecados, já se converteu, já fez sua decisão, já entregou sua vida a Jesus e agora, como um salvo, ela precisa viver para o reino de Deus aqui nessa terra. Amém? Então, isso aqui é muito importante, porque viver para o reino de Deus significa que a pessoa já resolveu o problema do pecado. Ela já reconheceu que precisa de Jesus, já entregou sua vida a Ele e agora ela está lutando todos os dias para servir a Jesus e viver a cultura do reino aqui nessa terra cheia de tantos pecados. Tá bom? Então, essa é a primeira marca que eu quero falar. Uma pessoa que foi salva, ela vive para o reino de Deus aqui nessa terra. Queridos, a maior esperança da igreja na terra
é ser arrebatada e levada para as mansões celestiais. Eu sei que nós trabalhamos aqui nesse mundo desde da infância, né? Desde a juventude, nós começamos a lutar e descobrir qual é a área que temos mais vocação, qual é, a área que vamos atuar na vida profissional, né? Mas sempre que a pessoa vai fazer isso, que ela vai tentar descobrir em quais áreas ela vai conseguir dominar para ter um trabalho, abrir uma empresa, é sempre focando no dinheiro, na recompensa, para viver bem, realizar sonhos terrenos, né, conquistar muitas coisas que a pessoa planeja. Tudo isso é válido, é muito bom, é maravilhoso quando alguém sonha, quando uma pessoa tem projetos. É necessário que você tenha sonhos, mas tudo que nós conquistamos aqui no mundo natural vai ficar aqui. Vai ficar tudo aqui nesse mundo. Então, qual é a nossa luta? Qual deve ser o nosso esforço? É viver bem nesse mundo, desfrutando de tudo que temos condições de alcançar, mas também olhando para a eternidade. É nesse aspecto que a pessoa vai começar a se interessar para viver a cultura do reino de Deus, para servir ao reino de Deus aqui na terra. Porque quem serve ao reino, serve a Jesus, ajuda as pessoas, investe no reino de Deus e luta todos os dias para se afastar daquilo que desagrada a Deus. Amém? Nunca se esqueça que a nossa maior esperança, a maior conquista que vamos alcançar é a salvação. E por isso, eu quero dizer para você algo muito importante. Qualquer conquista ou posição aqui nesse mundo que coloque em risco a sua eternidade com Deus deve ser descartada, porque não há riqueza maior do que a salvação eterna. Uma pessoa pode ter tudo nesse mundo e não ter nada depois daqui. E uma pessoa pode ter somente o básico, não viver quase nada, não ter quase nada de patrimônio material e ter tudo depois aqui desse mundo. Tá? Não estou dizendo aqui que todo salvo tem que passar por limitações e nem estou falando aqui que uma pessoa que é salva não pode ter riqueza. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu quero que você entenda é que não adianta ser rico aqui e perder a eternidade. Não adianta ter tudo aqui e perder tudo na eternidade. O melhor que uma pessoa pode fazer é se esforçar para alcançar a vida eterna, mesmo que ela tenha que perder tudo aqui desse mundo, ainda vai valer a pena. Amém? Agora, quem são essas pessoas que vão ouvir esse convite de Jesus? Quem são essas pessoas que serão aceitas no reino de Deus, serão recebidas por Jesus? O que essas pessoas devem fazer para receber tamanha posição, tamanha conquista que é viver a eternidade com Jesus? Quais são os sinais de uma pessoa que está caminhando para viver com Deus eternamente? Durante esta semana eu vou conversar com vocês e vou mostrar para vocês essas 7 marcas de uma pessoa que é salva. E hoje, já falando aqui a primeira marca é essa pessoa que é salva, vive para o reino de Deus aqui nessa terra. Como uma pessoa que não aceita a cultura do reino vai ser recebida pelo rei na eternidade? É sobre isso que eu quero que você pense. Por isso que eu trago essa mensagem. Se você realmente deseja alcançar a salvação eterna, você precisa viver para o reino. Você precisa servir ao reino de Deus nessa terra. Porque se uma pessoa não anda com Jesus aqui nesse mundo, como que ela vai ser recebida, ser aceita, ser convidada por Ele para entrar nas mansões celestiais e herdar o reino de Deus? Como?
eu vejo uma injustiça, porque eu quero que você pense comigo. Imagina esse ano vou completar, agora no próximo mês, eu estarei completando 26 anos que eu sirvo a Jesus. E quantas vezes eu tenho que falar não para algo que iria me dar prazer, mas que me afastaria de Deus? Porque as pessoas, elas ficam olhando assim para mim, assim, muito espantada quando eu digo que o pecado é bom. E de fato, o pecado é bom. O problema é a consequência. Se o pecado não fosse bom, haveria luta para não pecar? É uma questão de raciocínio, de bom senso, não é uma questão lógica. O pecado só nos tenta todos os dias porque é bom pecar. É bom para a nossa natureza humana, para a natureza pecaminosa, mas o pecado causa um estrago indescritível. Então eu estou há quase 26 anos lutando para viver o mais longe possível do pecado. Todo dia é uma guerra. Aí outra pessoa que vive durante toda a sua vida fazendo tudo que quer, adulterando, se prostituindo, mentindo, roubando, enganando, dando calote nos outros, fazendo tudo de ruim. Aí eu vou chegar na eternidade e essa pessoa não se arrependeu, ela morreu assim no pecado, no erro, e ela vai entrar no mesmo reino que eu, que passei a vida lutando? Não, isso aí eu vejo como uma injustiça. Ah, pastor, eu penso diferente. Bom, se você pensa diferente, não há nenhum problema. Eu respeito a posição e discordo. E você respeita a minha posição, E mesmo discordando, Porque eu vejo uma injustiça. Para uma pessoa ser salva, ela precisa se encaixar não em regras, não em doutrinas de igreja, não é doutrina de igreja, não é usos e costumes de qualquer igreja que salva. São os princípios da palavra de Deus. Precisamos encaixar a nossa vida nos princípios ensinados pela palavra de Deus. Então, uma pessoa que quer ser salva precisa viver para essa cultura do reino de Deus aqui nesse mundo. O que é aceitar a cultura de Jesus nesse mundo? Aceitar a cultura do reino de Jesus implica em se divorciar de outra cultura. Olha, isso aqui é um assunto muito vasto, muito profundo. O tempo aqui está acabando, então não tenho como comentar aqui. Apenas eu posso dizer para você, a grosso modo, que aceitar a cultura do reino de Deus implica em se divorciar de outra cultura. Você quer entender melhor sobre isso? Leia o que está em Tiago 4 e o versículo 4, você vai entender melhor. É até um texto que começa com uma expressão muito forte. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Está aqui. Está muito claro, gente. O texto aqui, por si só, ele é autoexplicativo. Está mostrando com muita clareza o que precisamos fazer para alcançar a salvação. Então, esse texto está me dizendo que precisamos romper com os assédios, as seduções, os prazeres, as alegrias, tudo o que podemos viver aqui, mas que não devemos viver. Podemos e não devemos viver se queremos agradar a Deus, se queremos servir ao Rei Jesus aqui nesse mundo. Então, a minha palavra final para você hoje é: mesmo sofrendo perdas e derrotas, um salvo mantém a sua comunhão com o Senhor a qualquer custo. Que você fique com essa palavra em seu coração. Permaneça firme e inabalável, proteja a sua comunhão com Deus e sirva a Jesus todos os dias, porque se você é salvo, você vai lutar para viver aos pés de Jesus diariamente. Amém? Amanhã eu volto trazendo mais uma marca de uma pessoa que está caminhando para o céu. Peço a você que escreva nos comentários: minha maior conquista é a salvação, eu não posso perder o céu. Papai querido, muito obrigado por essa palavra. Te louvamos, te exaltamos, te glorificamos e eu peço ao Senhor que o Espírito Santo
faça essa pessoa entender essa palavra, que todos possam compreender essa mensagem e que onde esse vídeo for assistido, que haja, meu Deus, um impacto no coração de cada um e que pessoas sejam salvas, aceitem a Jesus como Senhor da sua vida e possam ser transformadas para então elas viverem esse propósito de Deus. Muito obrigado, nós consagramos esse dia ao Senhor, nos abençoe hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Querido, deixa o like nesse vídeo, compartilhe essa mensagem com outras pessoas e nos ajude a pregar o Evangelho. Um forte abraço, um excelente dia para você e a sua família e uma semana muito abençoada para todos. Nunca se esqueça, você nasceu para vencer.